Boa noite, meus irmãos e amigos. Estamos dando início a este segundo culto do dia 13 de dezembro de 2020. Como eu falei hoje pela manhã, nós optamos em interromper temporariamente os nossos cultos presenciais devido ao aumento dos casos de contágio pela Covid-19. Lamentavelmente, aquilo que não desejávamos que acontecesse está acontecendo. O aumento chamado segunda onda por alguns, em que os leitos de UTI estão realmente ocupados, segundo alguns há uma superlotação. Então, em função desse quadro tão difícil, tão ruim, nós aqui da congregação da PIB da Barra em Duque de Caxias resolvemos interromper temporariamente. Esperamos em Deus que em janeiro, início de fevereiro, a gente retorne aos eventos, cultos e outras atividades presenciais com a segurança, com a tranquilidade, certamente pela imunização que acontecerá através da vacina ou das vacinas que estarão sendo liberadas para proteger a população brasileira, e esperamos que o mesmo aconteça em outras partes desse mundo. Mas aqui estamos para celebrar ao Senhor. Apesar das dificuldades, nós estamos fazendo a obra de Deus. Eu me recordo de um trecho da carta de Paulo aos Filipenses, em que ele disse: eu estou preso, mas a palavra de Deus não. Em Atos capítulo 28, nos últimos versículos, Paulo, que estava numa prisão domiciliar, diz a Bíblia lá nos últimos versículos que a palavra de Deus era pregada sem impedimento algum. Ou seja, Deus usa os mais diferentes recursos em meio às mais inusitadas experiências para que a sua palavra chegue a muitos corações. E uma das coisas, digamos, que nós aprendemos com a pandemia é sair do lugar sem se mover. Como assim? A gente sai do lugar onde a gente se encontra sem a gente se mover. Mas como é que a gente sai? A gente sai através das redes sociais. Várias igrejas propagaram a palavra do Senhor através das redes sociais. E é o que estamos voltando a fazer temporariamente. Eu quero então orar entregando este culto diante do Senhor. Se você puder, feche seus olhos, cubra sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado pela situação que estamos vivendo. Quando nós dizemos muito obrigado, não é o fato, não quer dizer que gostamos, que desejamos, mas que nós cremos que Tu estás conduzindo a nossa vida diante de todas essas circunstâncias. Abençoa, Deus, a congregação da PIB da Barra em Duque de Caxias. Abençoa a PIB da Barra na vida do pastor Zé Maria, da sua família, de toda a membresia. Oramos pelas demais igrejas que estão vivendo esse momento. Algumas, como nós, já voltaram às atividades remotas, online, e outras ainda com muita dificuldade persistem nas atividades presenciais. Guarde, ó Deus, te suplicamos todos nós, e abençoa-nos neste culto, nesta noite, pois oramos assim em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, daqui a pouco teremos momento de intercessão. É uma prática que nós temos em nossos cultos, e nós fazemos isso não porque é para cumprir a agenda, para fazer parte de uma ordem de culto, mas porque nós entendemos que é necessário. E para esse momento de intercessão, aqui eu quero lembrar as pessoas que estão vivendo ainda os efeitos daquilo que está sendo chamado de primeira onda. Muitas pessoas desempregadas, algumas já preocupadas com 2021 em função de não ter mais o auxílio emergencial. Algumas pessoas estão tendo dificuldades com as crianças que, em função da pandemia, não puderam mais ir para a escola, e essas crianças estão sofrendo, segundo alguns especialistas, transtornos mentais, ansiedade, depressão. Alguns pais estão tendo dificuldade de lidar com essa realidade, e o índice de pessoas que precisam de cuidados na saúde mental
tem sido elevado, o que coloca na outra ponta de sobrecarga os que trabalham com a saúde mental, tanto os psicólogos como os psiquiatras. Nós estamos vendo esse número elevado de pessoas que estão buscando ajuda. Mas o importante é buscar ajuda. Se você está precisando de ajuda, se você está tendo dificuldades, não fique parado. Busque ajuda. Buscar ajuda não é um ato de humilhação, mas é um ato de humildade. Eu preciso de ajuda, eu preciso realmente buscar socorro. Então busque, ore a Deus de fato, fale com o seu líder espiritual na sua igreja, mas quando necessário, busque ajuda profissional com aqueles que trabalham com a saúde mental. Então vamos orar por essas pessoas desempregadas, pessoas que estão sem recursos, pessoas que estão tendo dificuldade de lidar com as perdas. Então vamos orar. E para esse momento eu quero lembrar de Mateus 11, versos 28 e 29, que Cristo falou o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Vou parar no verso 28. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Cansado e sobrecarregado. São duas situações diferentes, mas que expressam a dificuldade de lidar com problemas que já não estão mais sendo, ou a pessoa não tem mais a condição. Vamos orar então. Coloque sobre Jesus o seu fardo, aquilo que está sendo considerado uma sobrecarga. Se você está sem forças, a Bíblia diz em Isaías que Deus renova. Vamos orar então, nesse momento de intercessão. Feche seus olhos, cubra sua cabeça. Se há mais alguém aí com você, na sua casa, no seu ambiente de trabalho, se você está de escala, é o momento de orar ao Senhor. Busquemos ao Senhor em oração e então oremos. Ó Deus de amor, há muitas pessoas que estão fadigadas, profissionais da saúde, nos hospitais estão com as suas forças exauridas, pessoas que estão realmente não sabendo mais como lidar com tanta pressão no ambiente de trabalho, com perdas, com pessoas com a fila aumentando para o atendimento. Oramos também pelos desempregados, por aqueles que olham para 2021 sem alegria no coração porque não estão vendo um futuro promissor. Pessoas que já não têm ou que sabem que não podem contar mais com os recursos do auxílio emergencial. Ó Deus, tenha compaixão dessas pessoas, das crianças que estão tendo dificuldade de lidar com a separação dos colegas, com a ausência das atividades escolares. Ó Deus, tenha misericórdia, Senhor, dessas crianças, dos seus pais. Abençoa estas vidas e que o Senhor Deus venha ser aquele que vai direcionar realmente o Brasil e outros países que sofrem com a pandemia para com esse processo de definição de imunização pelas vacinas. Ó Deus, dê sabedoria, entendimento e inteligência para que o quanto antes a população mundial possa, ó Deus, voltar a ter liberdade de se locomover e voltar às suas atividades normais. Tenha compaixão de cada um de nós e abençoe as igrejas, tanto aquelas como nós que aqui estão voltando para as atividades online, remotas, como também aquelas igrejas que persistem, ainda que com dificuldades, nos eventos presenciais. Guarda-nos. É isso que nós pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, nós vamos ter agora uma participação musical, mas antes eu quero lembrar você que em função das atividades remotas, através do sistema online, as nossas contribuições, dízimos e ofertas poderão ser entregues via depósito ou transferência bancária para a conta corrente que está aí expressa na tela. Banco Itaú, agência 9165, conta corrente 26152, dígito 1. Então, você que é membro da nossa igreja, que é um frequentador assíduo, você pode entregar o seu dízimo e dar a sua oferta, a sua contribuição. E a você que não frequenta nenhuma igreja, não está impedido de também somar para que a gente possa ter os desafios financeiros
os desafios aqui da nossa realidade atendidos. Que Deus abençoe a todos. Vamos então ter uma participação musical e enquanto você vê esse clipe, que você realmente tenha o preparo de Deus para a mensagem que virá em seguida. Que Deus te abençoe. Disseram pra você que tudo acabou, que a prova te venceu e Deus te abandonou. Promessa não tem prazo de validade, mensagem negativa não vem do Senhor. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio, vê passando as horas. Você ora, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. Agora eu quero convidar pra cantar comigo a minha filha Luana. É isso aí, mãezinha, vamos louvar. Não aceite sua derrota, não se desespere. Espera no Senhor, não largue sua cruz. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. A última palavra ela não vem do médico, nem do advogado, ela vem de Jesus. Você olha no relógio e vê passando as horas. Você olha, você diz, meu Deus, quanta demora. Meu irmão, é na angústia que Deus te socorre. Deus já preparou um pódio pra sua vitória. Até os seus amigos viram sua prova, disseram não vai vencer, porém se enganou. Deus promete, não esquece que Ele é fiel. Tome posse do milagre, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou e chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou na sua vida, a história mudou. Chegou, chegou, chegou o tempo de cantar e o de chorar passou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou, chegou, Deus entrou com providência, a vitória chegou. A vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou, a vitória chegou. E chegou. Bem, meus irmãos e amigos, certamente Deus falou ao seu coração através da música que você pôde acompanhar. Agora então vamos abrir nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do verso 39 ao 47. Pode ser que pela imagem que você está vendo e pela indicação do texto agora comunicada, você está aí tendo a ideia, mas já conheço essa história. História de Davi com Golias, essa história eu já conheço desde a minha infância. É verdade, o texto é o mesmo,
Mas lembremos-nos, como disse hoje pela manhã, a Bíblia é viva, a palavra de Deus é viva. Hebreus 4:12 fala sobre isso. Logo, quando nós lemos um texto ou ouvimos a mensagem, certamente que o Espírito Santo vai indicar, vai mostrar para você alguma coisa que talvez você não tenha prestado atenção antes, ou que pode ser a resposta de Deus para as questões do seu coração. Então vamos ler 1 Samuel capítulo 17, versos 39 a 47. Diz assim a Bíblia: Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: Não consigo andar com isto, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu do riacho ou no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua atiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo de boa aparência e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: Por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: Venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais do campo. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Esse texto é muito conhecido, como falei, mas eu quero olhar e meditar nessa palavra com base nesse título que você está lendo aí na tela. O impossível, a impossível vitória que vem de Deus. Isso mesmo, a impossível vitória que vem de Deus. E todos os dias nós enfrentamos situações que exigem de nós recursos, habilidades, conhecimento, capacidade. Para as coisas mais simples, nós precisamos saber, nós precisamos ter habilidade, a gente precisa ter também recursos. Para as coisas mais simples até as mais complexas. Esses dias eu levei o carro para um rapaz consertar um problema e olhando para ele mexendo em outro carro que estava com o capô aberto, partes do motor ali à mostra, ele mexendo, disse: eu fico impressionado com vocês mecânicos. Eu não vejo vocês com o manual do carro ali do lado, olhando, consultando, mas vocês abrem o carro, o motor, tiram as peças, não tiram foto para saber como é que estava, e vocês montam tudo sem sobrar peças. Como assim? Brinquei com eles. Mas é a habilidade, é a experiência. Pois é, para a nossa vida, no dia a dia, precisamos ter então habilidades, capacidades, recursos e inteligência, porque sem assim, diante dessas situações, precisamos então ter os meios adequados. Mas, para outras situações, ainda que tenhamos conhecimento, ainda que tenhamos recursos, ainda que tenhamos experiências, existem situações onde nós nos frustramos,
Não porque tentamos e não conseguimos, é porque nem condições de tentar a gente tem. Isso me faz lembrar aquele texto de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12, quando o rei Josafá, com todo o exército, toda a população ali daquela região, todos eles oraram e o próprio rei disse a Deus em oração: ó Deus, não julgarás, porque nós não temos forças para ir contra essa grande multidão que vem contra nós e nem sabemos o que havemos de fazer, porém nossos olhos estão postos em ti. Ele era rei, tinha um exército, tinha armas, tinha muita coisa que poderia incentivá-lo a entrar no campo de batalha, porém ele disse: Senhor, não há condições. Isso quer dizer que talvez você esteja vivendo hoje uma situação em que você diga para Deus: Deus, eu não sei o que faço, eu não tenho recursos, eu não tenho condições de avaliar, eu não tenho sabedoria, eu não tenho forças, eu não tenho habilidade. Pois é, diante dessa realidade muito difícil, qual é a chance de você ter vitórias? Qual é a chance de você ter êxito? Qual é a chance de você ter sucesso? Praticamente nenhuma. Então, olhando para essa imagem que você está vendo aí, e sobretudo pelo texto, a Bíblia descreve Golias como um homem de quase 3 metros de altura. Davi, um jovem de aparência gentil, um jovem que não metia medo em ninguém pela sua estatura, Ele era um pastor de ovelhas, nunca tinha posto, se colocado numa condição de enfrentamento no campo de batalha. Obviamente que você olhando os dois poderia imaginar assim, é improvável, ou melhor, alguns poderiam dizer, Davi não tem a mínima chance, porque em certas situações existe a probabilidade, ou melhor, a possibilidade de alguém ter êxito. Em outras, é quase improvável, mas certamente em situações mais específicas é impossível obter vitórias. Hoje, contra a Covid-19, contra a pandemia que está digamos, colocando o mundo numa situação crítica, qual é a chance de você, de mim, de todos nós obtermos vitória, humanamente falando? É improvável. Davi enfrentou uma situação onde não era uma questão de possibilidades, era impossível ele obter vitórias contra Golias. Mas é isso que eu quero falar com você. A vitória, ou melhor, a impossível vitória que vem de Deus. O adjetivo vem antes da palavra vitória para marcar exatamente. Era impossível Davi, humanamente falando, vencer Golias. Como talvez seja a sua situação de impossibilidade. Como obter vitória? Como vencer diante de uma situação tão difícil que você esteja vivendo? Como é que a gente pode ver a ação de Deus? Como é que a gente pode experimentar, viver de fato essa vitória que vem de Deus? Algumas lições precisamos aqui destacar. Todos os dias nós enfrentamos, já falei sobre isso e quero aqui pontuar, todos os dias enfrentamos situações que nos desafiam. Para alguns o desafio é levantar-se da cama, a depressão, a desmotivação, é um esforço gigantesco sair da cama. Para outros, é sair de casa. É claro que hoje, devido à pandemia, ficar em casa é a melhor opção, mas às vezes tem que sair para o trabalho, tem que bater ponto, tem que estar ali fazendo a máquina girar, o computador ligar, e isso é um grande desafio. Outros, o desafio é enfrentar as suas próprias memórias, as lembranças dolorosas do passado. Então, todos os dias enfrentamos desafios. Outra coisa que nós podemos aqui, então, refletir é que, para algumas situações, nós nem oramos, nós nem paramos para pedir a Deus forças, porque nós temos as condições favoráveis. Ou você já viu uma dona de casa, uma senhora ou um trabalhador: gente, ora aí porque eu vou ligar a chave, ora aí porque eu vou fazer um pastel, ora aí porque já sabe, já tem os meios, a habilidade e os recursos. Mas há situações em que realmente nós nos encontramos no limite.
E aí precisamos da vitória, que é não apenas uma possibilidade remota, mas é uma certa impossibilidade, a garantia de não ter sucesso. Então, como obter sucesso? A Bíblia diz que Davi foi a campo, entrou no campo de batalha contra Golias. E eu creio que Deus quer que você se movimente. Se você olhar bem aqui, o verso 40 diz assim, ou o verso 40, isso mesmo. E em seguida, veja só, pegou seu cajado, escolheu do riacho 5 pedras, colocou-os no alforje, isto é, na sua bolsa, e com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Apesar de todas as impossibilidades, apesar de tudo aquilo que lhe era contrário para que houvesse uma mínima chance de vitória, Davi enfrentou. Não existe vitória sem luta. Essa é uma parte muito importante. Não existe vitória se a pessoa não se movimenta, não se desloca, não parte em direção aos seus desafios. Se você quer ter vitória diante das lutas que está enfrentando, vitória diante dos desafios que estão diante de você, meu querido, minha querida, parta à frente, vá adiante, em frente, lute, vá a campo. Mexa-se. É importante entender que a vitória vem. Deus dá a vitória. A vitória é impossível, mas é preciso haver um movimento. A Bíblia, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, está cheia de exemplos de pessoas que obtiveram vitórias, mas para tanto elas tiveram que partir, tinham que enfrentar. Josué venceu os midianitas, ou melhor, os amalequitas, porque foi a campo. Deus falou para Josué, toda essa terra eu já tenho dado a você, mas é preciso ir lá e colocar o pé. Então é preciso enfrentar. Davi, comparado com Golias, talvez fosse 1/3 da altura de Golias, vamos imaginar. Mas apesar dessas diferenças gigantescas, digamos assim, ele partiu para enfrentar. Então essa é uma coisa muito interessante. Mas que vitória é essa que é impossível? Uma coisa que a Bíblia nos ensina nessa passagem é que a vitória que é impossível para nós e que vem de Deus não vem através dos recursos ou do poder humano. Não vem através do poder e dos recursos humanos. A Bíblia diz que quando Davi se propôs a lutar contra Golias, antes ele estava falando com Saul. Saul era um homem muito alto, segundo a Bíblia, ele era o mais alto entre os hebreus. Ele tinha os demais hebreus, o mais alto dos hebreus, batia no ombro de Saul. Então, humanamente falando, Saul estaria muito mais em condição de enfrentar Golias do que os demais hebreus, ao menos na questão da estatura. Mas Saul teve medo, se recusou a enfrentar, ficou realmente no seu lugar. Talvez numa má comparação, ele usou #vou ficar em casa. Ele preferiu ficar em casa, ele preferiu ficar no palácio. Davi não. Disse para Saul, eu vou enfrentar. E diante dessa insistência de Davi, esse desejo de enfrentar, a Bíblia diz que Saul deu para Davi as suas armas, a sua roupa, a sua veste, a sua espada, mas Davi abriu mão porque não estava acostumado a usar aqueles equipamentos. Como alguém que vai enfrentar uma situação impossível abre mão de recursos que lhe são disponibilizados? Muito simples. As armas eram de Saul e não de Davi. As coisas que Saul havia dado para Davi para lutar eram coisas que Saul usava em suas batalhas, mas que não serviam para Davi. Isso quer dizer que a vitória que vem de Deus, a vitória impossível que vem de Deus para você, para mim, para todos nós, não vem por recursos humanos. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, ele diz lá
que, embora vivendo com homens, não lutamos segundo os padrões humanos, porque as armas da nossa milícia não são humanas, mas são espirituais. Isso quer dizer que, diante das lutas que você está enfrentando, os seus recursos não são suficientes, não atendem. Então você precisa buscar no Senhor. A Bíblia diz que Davi enfrentou Golias, dizendo: eu vou a ti no nome do Senhor. Não era uma questão de ter recursos suficientes e capazes. Ora, se eu tenho recursos que eu creio que são suficientes, eu nem vou orar. Claro, se você tem um carro que está funcionando e quer sair daqui para outra cidade ou outro lugar dentro da cidade, você diz: eu tenho os meios. Agora, se você não tem os meios, então você clama a Deus: Senhor, por favor. Davi tinha apenas uma bolsa de pastor, um cajado e 5 pedras dentro da bolsa. O que era, e ainda mais aquela atiradeira. Mas o que era isso diante de um homem de quase 3 metros, com escudo, com arma, com lança e mais um escudeiro para lhe ajudar? Pois é, o impossível, a vitória impossível não vem pelos recursos humanos, não vem pelas habilidades humanas. Outra coisa interessante que a gente pode aprender é que essa vitória impossível vem de Deus. Como? Através de uma plena comunhão com o Senhor. Através de uma plena comunhão com o Senhor. O que motivou Davi a enfrentar aquela luta não foi simplesmente por saber que o exército hebreu tinha sido humilhado por Golias. Durante 40 dias, Golias humilhou os hebreus a partir do próprio rei Saul até o mais simples soldado. Ele debochava, ria, dizendo: alguém para lutar contra mim, se me vencer, todos os filisteus vão se render, mas se eu vencer, todos os hebreus serão nossos prisioneiros. E ninguém, durante 40 dias. Mas não foi isso, essa humilhação. O que motivou Davi a enfrentar Golias e ter essa vitória impossível foi o seu coração ardente de amor ao Senhor, de temor ao Senhor. Davi disse: quem é este incircunciso para querer falar mal do meu Deus, querer insultar e blasfemar contra o Senhor? Quem é este? Quem é este que está querendo atacar o povo de Deus? Então, o que mobilizou Davi foi o seu amor a Deus e a sua própria experiência com Deus. A Bíblia diz que enquanto Golias era um campeão dos campeões filisteus, Davi era só um pastor de ovelhas que estava acostumado a conduzir o rebanho do seu pai para se alimentar no campo. Era atividade. Qual era a chance de um pastorzinho, podemos assim dizer, lutando contra um experiente campeão filisteu ter a vitória? Era impossível. Só que Davi tinha comunhão com Deus. Enquanto Golias disse: eu vou contra ti em nome dos meus deuses, e pelos quais Golias amaldiçoou Davi, Davi disse: eu vou contra ti em nome do Senhor. Aí, meu querido, não tem comparação. A gente sabe aquela frase muito conhecida: muitos sem Deus é minoria, e poucos com Deus é maioria. Lá em 1 João capítulo 4, o escritor, o apóstolo João, diz o seguinte: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Quando o servo de Eliseu saiu de manhã cedo para pegar alguma coisa, ele viu um grande exército dos sírios que queriam prender Eliseu. E aí o servo correu e disse: Eliseu, lá fora tem muitos soldados sírios que vieram te prender. E aí, com maior tranquilidade, Eliseu disse: mais são aqueles que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Mas como? E aí então o profeta orou: Deus, abra os olhos do meu servo. E quando pela segunda vez o servo saiu, ele viu pelas montanhas que cercavam a região muitos carros de fogo, cavalos e o exército do Senhor para proteger Eliseu e seu servo. Então Davi foi contra Golias no nome do Senhor.
Embora era impossível, ou fosse impossível, Davi sabia que Deus estava com ele. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salmo 27, repetido nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos capítulo 31, capítulo 8, versos 31 a 39. E no verso 37, o apóstolo Paulo, Romanos 8, diz o seguinte: mas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo. Então, essa comunhão, essa intimidade, essa vivência de Davi para com o Senhor, deu a ele essa segurança que, embora fosse aos olhos do mundo impossível ele vencer e derrotar Golias, ele sabia que estava com Deus. E aí vem uma outra coisa muito importante: essa vitória impossível vem como resultado da confiança em Deus. Uma coisa é o passado, uma coisa é a experiência vivida. E Davi tinha algumas experiências com Deus. Teve, na verdade, algumas experiências com Deus. Ele próprio narrou isso para o rei Saul, dizendo: eu estava cuidando das ovelhas do meu pai. Ele era pastor. E aí, quando vinha um leão e atacava minhas ovelhas, eu tirava a ovelha da boca do leão e, de fato, eu fiz isso e matei o leão. E outra vez foi com um urso veio, atacou as ovelhas do meu pai, e eu fui lá, tirei a ovelha da boca, das garras do urso e matei o urso. Como um pastor tão frágil, como diz a Bíblia, de uma gentil aparência, foi capaz de derrotar um urso e um leão? Porque ele tinha a capacidade dada por Deus, a experiência. E agora, quando ele se coloca em campo para lutar contra Golias, ele disse: eu estou aqui no nome do Senhor e ele me garante que eu vou vencer. É isso mesmo, meu querido. A impossível vitória que vem de Deus é resultante da confiança no Senhor. Deus não entra em campo porque Ele é Deus. Deus não luta no sentido de partir porque Ele é o Senhor, mas ele sabia, Davi sabia, e disse: olha, o meu Deus vai me dar essa vitória. Eu estou certo de que Deus vai me dar a vitória. É interessante, se você comparar Davi com Golias, Golias foi a campo e desafiou os hebreus com base na sua experiência de ser campeão dos campeões filisteus, com base em sua aparência física, que era assustadora, que punha medo, as suas armas letais, como o dardo, lanças, o escudeiro que lhe municiava. Então ele foi confiando em si. Davi entrou em campo confiando em Deus. O homem que confia em si mesmo está fadado a ter frustrações e sofrer derrotas e insucesso, porque o próprio Davi disse no Salmo 22, que o cavalo se prepara para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Quem garante a vitória é o Senhor. O Senhor garante a vitória. Não é a habilidade, não é o recurso, não é a inteligência, embora tudo isso seja importante, se nós não estivermos dependendo do Senhor, confiando nele, quem lhe garante a vitória? Jeremias capítulo 17, verso 5, o profeta escreveu: maldito o homem que confia no homem e faz da carne do ser humano o seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor. Aí no verso 6, ou melhor, no verso 7, bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Então você faz uma escolha: ou você vai enfrentar seus desafios, suas lutas, confiando em si, ou nem vai entrar em campo por medo ou por ter certeza que não vai ganhar. Ao contrário, como a gente viu na Bíblia, Davi pôs os pés no campo de batalha porque estava confiante em Deus. Mas essa impossível vitória que vem de Deus, e aí esse é o ponto muito importante, não é para a nossa glória, mas para a glória dele. Deus não dará a vitória para nossa exaltação, para que nós venhamos a bater no peito e dizer: somos os melhores, somos os tais. Não, a vitória para o Senhor.
Por isso que antes daquela batalha, aquela luta, houve esse diálogo, e enquanto Golias assegurou que que derrotaria Davi, que o venceria, que as aves do céu comeriam o seu corpo, Davi disse: o Senhor me dará a vitória, e todos saberão que o Deus de Israel é que dá a vitória, não por espada e nem por lança, diz lá o texto de 1 Samuel 17, que ele não salva, não é por espada e nem por lança, mas pelo nome dele. É ele quem assegura. Eu vou ler textualmente, diz assim: e todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Não é por espada e por lança, é o nome do Senhor. Davi disse: eu vou vencer, mas a glória é para o Senhor. Eu vou vencer porque Ele me garante a vitória, mas a glória é para Ele. E como você já viu, tantas pessoas que tiveram alguns êxitos, alguns sucessos, algumas vitórias. Eu me recordo de uma história muito estranha. Uma senhora teve um mal-estar, e ela era casada, tinha filho, e foi para o hospital. E quando o médico fazia uma ultrassonografia nela, encontrou ali nos exames uma inscrição, uma letra, um nome ali no seu útero, na parte externa, e achou aquilo estranho. E aí fez novamente, imprimiu o resultado, a imagem, e então mostrou para a família: olha, eu encontrei isso escrito aí em um dos seus órgãos, e alguém escreveu aí, alguém colocou as iniciais, essas letras. Ela achou muito estranho, ficou surpresa, até que ela foi lembrar das cirurgias anteriores e se recordou que havia feito uma cirurgia com um médico tal. E com a família, com o marido, ela foi até aquele médico, o médico disse: olha, fui eu coloquei minhas iniciais aí nesse órgão porque fiz uma cirurgia tão maravilhosa que eu quis deixar um registro. Pode um negócio desse? Pois é. Quando a pessoa obtém uma vitória, um sucesso, quer a glória para si. Davi disse: não, a glória é para o Senhor. A glória é para o Senhor. A vitória vem do Senhor, mas é para a glória dele. Você quer vencer na sua vida? Você quer vencer as batalhas que está enfrentando? Que você lute, meu querido, que você lute, minha querida. Entre em campo, confie em Deus, mas diga: eu quero vencer para a glória do Senhor. Jesus veio ao mundo, Ele nasceu sem pecado, viveu sem pecado, Ele morreu sem pecado, para salvar a você, a mim, a todos nós, mas é para a glória dele. Deus divide conosco a palavra, o poder, as habilidades que Ele nos concede, mas não divide a glória. Ele disse: a minha glória eu não daria a nenhum outro. Por isso que o pecado se manifesta na incredulidade. Por isso que a incredulidade é a mais expressa declaração de pecado, porque o homem quer a sua glória. Por isso que Paulo, aos Romanos, capítulo 1, do 18 ao 32, diz que o homem trocou a glória de Deus, que é bendita eternamente, pela adoração à criatura. Adore ao Senhor, curve-se diante do Senhor. Sei que as lutas são grandes, mas diga: eu quero ter essa vitória no nome de Jesus. Vamos orar? Apresente a Deus agora a luta que você está enfrentando. Apresente a Deus os desafios que você está tendo diante de si. Mas diga: Senhor, é impossível aos olhos do mundo essa vitória, mas eu sei que para ti tudo é possível. Eu quero confiar em Jesus. Eu quero colocar nas mãos de Jesus tudo isso que eu estou enfrentando para a glória do Senhor. Vamos orar? Feche seus olhos, curva sua cabeça, oremos ao Senhor. Deus de amor, de graça e bondade, quantos estão enfrentando desafios diários, quantos estão enfrentando lutas tremendas, quantos estão enfrentando, ó Deus, batalhas que aos olhos do mundo é impossível que obtenha a vitória.
mas a vitória é possível no nome do Senhor. Conceda a cada um, ó Deus, esta possibilidade de confiar, que cada um reconheça que precisa de Ti e que entregue a sua vida a Jesus, creia em Jesus, que obtenha pela fé o perdão dos seus pecados e a segurança de que pode contar com o cuidado do Senhor Jesus para a glória do Teu santo nome. É isso que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe e que você seja feliz com Jesus, Senhor e Salvador de todo aquele que nele crê, hoje e para todo sempre. Amém e amém.